Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para aqui estar e, atalhando caminho, eu vou tentar fazer aquilo que me foi pedido pelo meu colega e amigo professor Tomás Dentinho, que era fazer um passeio sobre a economia dos Açores do passado até o presente, que servisse, de certa forma, de alicerce para uma discussão sobre os dias de hoje. Vamos então começar, até porque quem não começa não acaba. A recolha e a troca de produções silvestres constituem nos Açores os primeiros expedientes da subsistência e da acumulação de riqueza. No entanto, o esforço da organização do espaço implica o propósito de valorização da economia. Para o efeito, a Coroa define uma política de estímulos à fixação de colonos e ao concomitante progresso das arroteias, através da declaração de isenções à exportação e da concessão de terras em regime de sesmarias. Nestas circunstâncias, o labor dos povoadores origina rapidamente uma estrutura económica firmada em dois pilares capitais. São eles a garantia do provimento cotidiano e a resolução de carências externas. A subsistência e a exportação representam desde o século XV os principais motores da atividade dos insulanos, gerando um modelo de economia plural. Com efeito, a necessidade do autoabastecimento promove a diversificação da agricultura e o fomento do comércio local e interilhas. Ao invés, as solicitações dos mercados português e europeu determinam a especialização alicerçada no predomínio de certas culturas. Estas características evidenciam a influência do exterior na definição do quadro económico açoriano, que paradoxalmente significa progresso e debilidade. De facto, a incerteza das conjunturas euro-ultramarinas motiva períodos de prosperidade separados por fases de declínio que determinam a inquieta busca de novas soluções. Nesta conjuntura, alguns historiadores caracterizam a história económica das ilhas pela sucessão de ciclos. A cuidada averiguação dos factos desmistifica esta visão, cuja simplicidade granjeia acolhimento. Na verdade, a restritiva noção de ciclo implica a monocultura e, por conseguinte, a dependência dos mercados externos para a colocação das exportações e para a compra dos abastecimentos. Nas ilhas, nunca reconhecemos esta situação porque a obrigação da subsistência e a diversidade do meio admitem apenas a predominância desigual de diversas produções. Na realidade, as dificuldades de comunicação, as privações portuguesas e até a postura colonial ditam o autoabastecimento das comunidades insulares que impossibilita uma cultura única. Do mesmo modo, a diversidade dos ambientes impõe a arrumação dos produtos, criando um estado de equilíbrio. Na economia açoriana, testemunhamos ainda o cruzamento de tradição e modernidade. De facto, os portugueses transportam para as ilhas os ingredientes da dieta alimentar metropolitana, concretamente os cereais e o vinho. Mas a crescente procura europeia fomenta as novidades, sobretudo o açúcar e o pastel, que beneficiam das experiências de italianos e de flamencos. Assim, o arquipélago corresponde em pleno aos propósitos económicos da expansão quatrocentista, pois suaviza as tradicionais carências cerealíferas nacionais e suscita a obtenção de muitos proveitos resultantes da comercialização das novas produções em circuitos internacionais. Além disso, os Açores constituem um campo de ensaio e de transplante de culturas para o soberano universo atlântico, cuja função por vezes resulta em ruinosa concorrência quando a fertilidade, quando a extensão dos solos do além-mar superam as limitações da produtividade ilhoa.
Na sucessão do tempo, individualizamos diversas fases na economia açoriana, caracterizadas pela concomitância de produtos e de transações. Assim, logo após a organização do espaço, reconhecemos a emergência de um sistema económico que se desenvolve sensivelmente até à segunda metade do século XVII. Neste longo período, as principais atividades decorrem da produção de cereais e de tintureiras, nomeadamente trigo e pastel, e da participação das ilhas no trato euro-ultramarino resultante da escala das armadas da Índia Portuguesa e da América Espanhola aqui na Baía de Angra. Os estímulos da produção de cereais derivam da tradição metropolitana, da aptidão da natureza e do incentivo do mercado. Os resultados revertem em produções muito férteis que evidenciam diferentes índices de produtividade consoante os solos e as épocas. Com efeito, avulta desde cedo a abastança de São Miguel e a escassez de São Jorge e, sobretudo, do Pico, a par da suficiência das demais ilhas. A procura europeia e a pretensão do lucro incentivam a produção do pastel, que depois sucumbe perante a concorrência do índio americano, o peso da tributação e os malefícios da falsificação. Entre a introdução nos finais do século XV e o declínio no segundo quartel de 600, esta cultura conhece uma fase de crescimento na primeira metade de 500 e uma época de apogeu na segunda parte do século XVI e no início do século XVII. Ainda no âmbito da produção, o cultivo da cevada, a introdução do milho e o apanho da orzela evidenciam o predomínio dos cereais e das tintureiras, embora não atinjam, nenhum deles, a relevância do trigo e do pastel. Além disso, a difusão da vinha e o declínio da cana-sacarina constituem características marcantes da agricultura açoriana. De facto, a tradição metropolitana motiva a multiplicação das vinhas, que origina o acréscimo das colheitas, particularmente nas ilhas do Grupo Central e, sobretudo, no Pico. Em referência ao açúcar, a inaptidão da natureza e a concorrência da Madeira, de São Tomé e do Brasil determinam o colapso da cultura, que só atinge alguma expressão em São Miguel no século XV. Por último, os propósitos do autoabastecimento implicam a diversificação económica. Assim, individualizamos o desenvolvimento de produções como o linho ou a fruta e de atividades como a exploração madeireira, a criação de gado, a pesca e a caça. A riqueza agrícola e a condição geográfica motivam o desenvolvimento de relações comerciais. Além da correspondência insular, que previne o autoabastecimento e fomenta a exportação, descortinamos desde cedo a inserção do arquipélago nos circuitos do comércio português, internacional e ultramarino. No complexo económico constituído pela metrópole, pelas praças marroquinas e pelas ilhas, a questão cerealífera define o caráter das permutas que implicam o controlo oficial e a eventual resistência dos agentes económicos. Na verdade, identificamos a primazia da exportação de cereais para o Reino, para o Norte da África e para a Madeira, perante a subalternidade da importação de bens metropolitanos, onde só ressalta a constância do sal, a frequência do azeite e a eventualidade das manufaturas. Na frente europeia, avulta a venda de pastel para a Europa do Norte, muito favorecida pelos delegados britânicos e pela liberdade das transações que facultam a obtenção de maior lucro e a entrada de bens manufaturados. Além disso, admitimos a influência dos carregamentos de além-mar, que possibilita a redistribuição e o contrabando, e a irrelevância do trigo, determinada pelo desinteresse dos mercadores estrangeiros. Na conexão ultramarina releva, como se disse, a valia da escala de Angra, onde as armadas comerciais procedem a quê? Ao reabastecimento de víveres, à reparação e reagrupamento de embarcações, ao armazenamento provisório de mercadorias e à recolha de informações. Nesta situação, a prevenção régia e a cobiça de locais e de forasteiros
sempre permitem o trânsito de produtos exóticos e, mais raramente, de metais preciosos. Este impacto ocorre, entretanto, quase somente nos principais centros urbanos. Está terminada a primeira era económica da história dos Açores, muito sucintamente. Na segunda metade do século XVII, individualizamos uma ambiência de crise que altera equilíbrios económicos do passado, impondo uma redefinição de procedimentos. No contexto insular, o declínio da cultura do pastel aniquila a fonte de maior rendimento, que não logra uma rápida substituição por uma alternativa de idêntico proveito. Na dimensão euro-ultramarina, a decadência dos ibéricos e o crescimento dos nórdicos provocam a alteração no giro e na cadência das relações transatlânticas, ofuscando a tradicional inserção das ilhas na correspondência entre continentes. Nestas circunstâncias, a conjugação de dificuldades internas e externas gera uma conjuntura de grande adversidade, porque o decréscimo das tintureiras inviabiliza a opção por uma estratégia de desenvolvimento local menos dependente da inconstância do comércio internacional. A fertilidade agrícola e a preponderância da geografia, uma vez mais, sempre superam a crise do ocaso de 600, originando a constituição de um novo paradigma económico que perdura até o advento da contemporaneidade. Na produção, a par da constância dos cereais, reconhecemos a expansão da vinha, o desenvolvimento do linho e a evidência da laranja. No comércio, a persistência do determinismo geográfico centra o arquipélago numa encruzilhada mais densa de rotas transatlânticas. Todavia, a definição da nova economia acarreta transformações internas que alteram equilíbrios precários do passado. Assim, emerge a inequívoca proeminência de São Miguel, porque a extensão territorial sustenta o progresso da agricultura e move a conquista de mercados. Ao mesmo tempo, avulta a saliência do Faial resultante do desenvolvimento da viticultura picuense e da frequência dos ingleses e a estagnação da terceira, motivada pela contração produtiva e pela depreciação da escala angrense, concomitante à decadência da Rota do Cabo. Os estímulos da natureza e da exportação ainda sustentam a primazia dos cereais, particularmente o do trigo. No entanto, em referência ao passado, reconhecemos algum retrocesso, resultante do eventual decréscimo da produtividade e do agravamento dos contrastes entre a abundância ou a suficiência de São Miguel da Terceira, de Santa Maria da Graciosa, das Flores e do Corvo e a carência do Faial, de São Jorge e do Pico. Assim acrescem até as crises cerealíferas, sobretudo aqui no Grupo Central, em consequência de esterilidades, da exportação excessiva e dos artifícios mercantis. Nestes casos, a garantia das sementeiras e do provimento popular obrigam por vezes à proibição da exportação, mais raramente ao expediente da importação. Ainda no âmbito cerealífero, a principal novidade consiste na expansão do milho resultante da excelente aclimatação, da crise do pastel e da utilidade no sustento dos povos. Além disso, persiste o tradicional cultivo da cevada, que alcança evidência na Graciosa. Contudo, a alimentação dos mais pobres e as rupturas de abastecimento de grãos ainda determinam o emprego de outros víveres. Em primeiro lugar, distinguimos o préstimo das leguminosas, particularmente as favas e o feijão, que medram com abundância em São Miguel, suscitando comercialização nos anos mais férteis. Por último, releva o proveito do inhame, que nas ilhas mais carenciadas constitui o remédio dos maiores males. O incentivo da procura colonial e a influência do incremento metropolitano e madeirense motivam a expansão da vinha, que converge aqui nas ilhas do Grupo Central,
sobretudo no Pico, mas também em São Jorge, na Graciosa e no Faial e mais tardiamente, concretamente aqui na Terceira. Apesar da baixa reputação dos vinhos açorianos, a imitação do procedimento funchalense de controle da qualidade faculta a distinção de algumas produções, nomeadamente as do Pico e as do lugar dos Casteletes em São Jorge. Assim, a conquista dos mercados ultramarinos, a cobrança de imposições e a valorização do Porto da Horta constituem os principais indícios da riqueza vinícola que ainda motiva a produção de muita aguardente, impulsionada pela procura brasileira e pelo risco da deterioração dos vinhos. Ainda no domínio produtivo, a abundância de linho e de fruta, muito dependente do contributo miquelense, contrasta com o declínio das tintureiras e a insuficiência do parque florestal. Com efeito, o estímulo do mercado brasileiro motiva a difusão da cultura do linho, que também determina a prática da tecelagem, bem evidente na multiplicação dos teares caseiros e até na edificação de uma fábrica de tecidos na Ribeira Grande, no primeiro quartel do século XVIII, por iniciativa do donatário. Do mesmo modo, na primeira metade de 700, o incremento da laranja constitui o prenúncio de um tempo de riqueza estribado na exportação para destinos setentrionais. Ao invés, a colheita de Sumagre e a apanha de Urzela não superam o desaparecimento do pastel, que permanece como símbolo da antiga fertilidade tintorial. De igual forma, o regulamento do abate de árvores e da comercialização de lenha manifesta a falta de madeira, cuja produção se concentra sobretudo no Pico, em São Jorge, nas Flores e na jurisdição miquelense de Vila Franca. Por isso, a importação do Brasil, de Inglaterra e da América do Norte ocorre ordinariamente às necessidades da construção civil. A criação de gado, a pesca e a caça figuram sempre como ramos de atividade económica de relevância muito variável. Com efeito, a sobriedade genética contrasta com a indispensabilidade da faina marítima e, sobretudo, com a importância da pecuária. No entanto, as tarefas piscatórias cumprem exclusivamente propósitos de subsistência, porque a iniciativa dos estrangeiros e a concorrência brasileira atrasam a organização da captura de cetáceos que possibilitam aproveitamento de tipo industrial. Assim, releva o valimento do gado que garante as lides agrícolas e o sustento dos povos. A agricultura e a geografia fomentam de novo o comércio, que evidencia a multiplicação das transações insulares e a constância das relações externas nas frentes portuguesa, internacional e, de novo, ultramarina. No trato ilhense, o nivelamento das assimetrias económicas, a concentração das exportações e a redistribuição das importações constituem os principais objetivos. No entanto, a proximidade, a diversificação das economias e a questão cerealífera determinam a frequência dos contactos aqui no Grupo Central e, consequentemente, o alinhamento das ilhas orientais, onde a autossuficiência de São Miguel dita a preferência por mercados externos, e das ocidentais, devido ao isolamento e à falta de incentivos. Nas relações externas, a exportação de víveres, sobretudo cereais, mas ainda legumes, carne e até alguma aguardente, define a correspondência com o Reino, com a Madeira e com o Norte da África. No retorno, as ilhas recebem invariavelmente, já como no passado, sal e azeite metropolitanos e artefactos de origem portuguesa ou britânica. Neste giro mercantil, a conformidade entre as produções ilhenses e continentais dificulta o estabelecimento de trocas de mútua vantagem. Assim, identificamos por vezes um trato unidirecional movido pelo estímulo da questão cerealífera reinol que destaca a relevância do trigo açoriano. Na dimensão euro-ultramarina, as permutas com o Brasil e os contactos com o Norte assumem maior importância. Em referência à colónia sul-americana, a interdição da liberdade de navegação
origina um regime restritivo de concessão de licenças à margem das frotas régias que motiva a repulsa dos agentes comerciais. Todavia, sempre releva o préstimo do tráfico, firmado na exportação de aguardente de Pico e de linho de São Miguel, também de comestíveis locais e estrangeiros, consoante o estado do abastecimento público e a regulamentação da CROA, contra a importação fundamentalmente de açúcar e de produções tropicais variadas, como, por exemplo, o azeite de peixe, o mel, a madeira, os couros, o algodão e o arroz. Ademais, sobressai a escala insular das armadas oficiais, que favorece alguma redistribuição, algum contrabando, apesar do reforço da vigilância e da desvalorização da paragem insular comparativamente ao tempo de preponderância da Rota do Cabo. Sobre as correlações com o Norte, individualizamos um grande acréscimo no século XVIII, muito caracterizado pela saída de vinho do Pico para a América do Norte e de laranja de São Miguel para a Europa setentrional e pela entrada de manufaturas e de víveres que suprem aqui no Grupo Central, sobretudo, as carências do Faial e do Pico. Encerramos assim a segunda fase da história económica dos Açores em síntese. Vamos agora caminhar para o nosso tempo. Estou a aproximar-me, portanto, do fim, não se aflijam. À entrada do último terço do século XIX, nas décadas de 1860 e de 1870, ocorre uma profunda crise na economia dos Açores, essencialmente resultante da ação nociva de pragas naturais que provocam a destruição de vinhedos e de pomares, motivando o desaparecimento do vinho e da laranja, à data, as duas produções açorianas de maior rentabilidade. Neste contratempo, a base económica assenta de novo na agricultura de subsistência de caráter cerealífero, incapaz de suprir as necessidades mais elementares. Nas áreas política e social, as consequências não se fazem esperar. Na prática, consistem numa sucessão de motins, um pouco por todas as ilhas, inclusivamente no Corvo, creio que em 1867. Consiste também no acréscimo da imigração, ainda para o Brasil, mas cada vez mais para os Estados Unidos, e na periódica ocorrência de miséria, mesmo de fome, até sensivelmente meados do século XX. A crise incita à busca e à experimentação de soluções. Concretamente, a diversificação da agricultura e o fomento da indústria. No imediato, ocorre a introdução de culturas novas e exóticas, ganhando maior destaque o ananás pelo rendimento e o chá pelo exotismo, restando ainda memórias, por exemplo, da chicória e da espadana. Em simultâneo, sobressai um surto de industrialização que logo declina ou colapsa perante o embargo do livre acesso dos produtos açorianos, nomeadamente no seu acesso ao mercado continental. Porém, na mente coletiva, sobra o rasto das fábricas de tabaco, também da fábrica do álcool, essencialmente extraído da batata doce, que depois cede a vez à produção de açúcar da beterraba numa única unidade industrial. A promoção das indústrias peca, entretanto, por falta de extensão. De facto, a experiência ocorre essencialmente em São Miguel. Muito pouco aqui na Terceira, que depressa segue a Terceira o percurso de empobrecimento das ilhas mais pequenas, como já sucedera com o Faial por força do eclipse da viticultura no Pico. À entrada do século XX, mais do que a descoberta de uma nova produção, assinalamos a reinvenção de uma velha atividade que, a prazo, gera um tempo de maior riqueza, até de algum fulgor. Referimos-nos à criação de gado. Durante séculos, foi somente uma garantia interna do amanho das terras e do sustento dos homens. A partir de agora, é também um setor económico com uma crescente projeção externa firmada na exportação de carne que dinamiza o comércio e de derivados do leite que fomentam a indústria dos laticínios. Primeiramente, a agropecuária ganha maior expressão em São Miguel e na Terceira por conta da extensão do território,
ainda em São Jorge por influência da aptidão dos solos. No entanto, em toda a história económica dos Açores, corresponde à única atividade adaptável a todos os ambientes. Por isso prospera em todas as ilhas, desde os recôncavos da beira-mar até aos cumes dos picos mais elevados. Assim, em décadas do último terço de 900, quando atinge maior expressão, é o ramo da economia dos Açores que, historicamente, mais se aproxima de um regime de monocultura. Ainda no século XIX, mas sobretudo no século XX, após a concorrência do Brasil, também depois da preponderância dos estrangeiros, particularmente os ingleses e os norte-americanos, os açorianos despertam finalmente para a caça à baleia, sobretudo em portos e ancoradores do Grupo Central, onde a baleação serve de suplemento económico a muitas famílias em ilhas agriculamente mais pobres. Nos nossos dias, depois de décadas de prenúncio, despontara finalmente o turismo, agora de todo em suspenso. A retoma do turismo dependerá da evolução da pandemia universal, de todo fora do nosso controle. O sucesso turístico dependerá da conciliação com a relativa pureza do ambiente, de todo ao alcance da nossa capacidade de gestão. Dito isto, resta acrescentar uma coisa. Resta acrescentar que o futuro dos Açores depende dos açorianos. No entanto, a realidade não é auspiciosa e eu, como governante, gostaria de dizer que era. Não é auspiciosa porque nós somos poucos e porque nós estamos velhos. Assim, a crença na multiplicação de agentes é uma ilusão, mesmo uma utopia. Entre nós, mais do que no acréscimo, talvez até desnecessário, uma qualquer política de população deve incidir sobretudo na mobilidade, na melhor distribuição interna, de difícil concretização, no acréscimo das entradas, sempre que possível, sobretudo no decréscimo das saídas. E estamos em altura de, em nosso benefício, fazer o aproveitamento da adversa conjuntura externa ou característica dos destinos imigratórios tradicionais. E que conjuntura adversa é essa? É a conjuntura política marcada pela xenofobia que dificulta as migrações. É a conjuntura económica, de concreto a crise financeira, que será necessariamente filha da atual pandemia. Mas agora, nos Açores, mais importante do que o número da população é o perfil da população. Porque mais do que mão de obra abundante, porque mais do que matérias-primas valiosas, hoje impera a valia das qualificações. É por isso que a escolarização dos povos é a base do desenvolvimento e por isso a educação tem de ser um processo permanente. Isto é, um processo dos 0 aos 100 anos. Sim, num tempo de recessão demográfica, sem crianças, neste ano letivo são menos 1.200 do que o ano passado. E eu estou no governo há 6 anos. Tomei posse no princípio do ano letivo 2014-15. Relativamente a esse tempo, hoje são menos 8.145. E isto não tem, assim, um retorno muito fácil. Portanto, estava eu a dizer que num tempo de recessão demográfica, sem crianças, há que tratar daquilo que existe, isto é, dos adultos. Por isso, o futuro é cada vez mais o tempo da formação contínua, isto é, da atualização da população ativa para que faça o acompanhamento das transformações sociais mais rápidas e mais profundas. O desenvolvimento económico está naturalmente hoje dependente de uma política de relançamento de atividades de todo premente, já que todos os esforços até hoje desenvolvidos podem ainda não chegar para evitar a irrupção de uma crise social e económica que a generalidade dos analistas considera mais profunda
do que a contração de 2008, talvez equiparável à depressão de 1973, resultante do dito choque petrolífero. Um dos caminhos reside na prorrogação, mas sublinho com critério, dos apoios aos trabalhadores e às empresas, para que no longo prazo se evite a acentuação da dependência dos agentes económicos do erário público, para que no imediato se incentive sempre o livre exercício da iniciativa que constitui a base da riqueza dos países e das regiões. Em suma, é preciso aumentar a resiliência económica e a autonomia estratégica dos Açores. A pandemia demonstrou a extrema dependência do Ocidente relativamente ao mundo asiático, designadamente à China, de onde proveio o vírus e que depois também exportou tudo o necessário para o combater, desde as máscaras mais simples até aos ventiladores mais complexos. Aqui nos Açores, hoje como no passado, não podemos estar demasiado dependentes de nenhum produto nem de nenhuma atividade. Como disse no princípio, contesto por completo a visão simplista da história económica dos Açores, que nela identifica uma sucessão de ciclos. Porque temos uma natureza diversa que já demais admitiu uma única produção ou manufatura. Porque nunca dispusemos de um sistema de transportes capaz de assegurar o desenvolvimento de uma monocultura assente na exportação de todo o excedente e na importação de tudo o necessário. Porque, não tanto hoje, mas quase sempre, fomos obrigados à garantia da sobrevivência só possível pela diversificação das atividades. Por isso, no passado, os nossos momentos de maior fulgor decorreram da associação entre a diversidade da economia para a garantia da autossubsistência e o predomínio de certas culturas ou atividades para o incentivo da exportação. Assim, antes da definição ou da redefinição do futuro, olhemos para o passado para que não haja de novo uma pandemia ou outra calamidade que nos coloca em estado de paralisação, que é o prenúncio da crise e a antecâmara da morte. Vou acabar. Por entre um horror de dificuldades, há, entretanto, um fator positivo, penso eu. Vamos ver. É a resposta mais articulada, mais vultuosa da União Europeia, porque, ao contrário de há 10 anos atrás, a pandemia atingiu todos os países, inclusivamente os ditos frugais, que foram aqueles que depois mais cederam. Oxalá os mandantes de hoje e de amanhã evidenciem maior eficiência na aplicação dos novos fundos do que tiveram os mandantes do passado e de todas as colorações políticas. Muito obrigado. Sim.